importantes, bastante da sua história vai ser contada pelos nossos entrevistados no decorrer deste programa. Desde o início da década de 50, o desenvolvimento econômico de Franca vem se apresentando em níveis expressivos. A sua pujança econômica é claramente percebida quando percorremos as ruas da cidade, onde nos deparamos com inúmeras construções modernas que abrigam agências dos principais bancos do país e centenas de estabelecimentos comerciais, oferecendo ao consumidor uma diversidade de artigos produzidos pela indústria nacional. Nas ruas centrais da cidade, uma agitada movimentação demonstra que Franca vive um momento de intenso crescimento industrial, sinalizando um grande potencial para crescer ainda mais. A palavra crise não faz parte do vocabulário francano. Assim como a economia local é desenvolvida, a vida cultural da cidade também é intensa. As escolas de ensino fundamental e médio, os vários cursos de nível superior, projetam Franca numa posição significativa no panorama intelectual do Estado. Desmentido o tradicional estereótipo de cidade do interior, tão comumente encontrado nas grandes metrópoles, Franca não tem nada de província bucólica, econômica e culturalmente imobilizada no tempo. Aqui, o dinamismo e a efervescência de todos os setores da comunidade contrastam agradavelmente com elementos que refletem mais de um século de história. Conversando com um amigo comum em sucessivas viagens a Franca, mais recentemente, com o ilustre francano, que tem prestado importantes serviços não somente à sua cidade, mas também às cidades do interior do Brasil, em especial a Ribeirão Preto, porque recentemente foi seu secretário da Fazenda, ouvi com bastante alegria sucessivamente a palavra surpreendente. E este programa vai, em consequência disso, ter este nome, é a Franca Surpreendente. Quem me diz isso é um homem afeito à economia, um grande tributarista, um professor de algumas das maiores universidades da nossa região, funcionário de carreira do Ministério da Fazenda na área tributária, há pouco, como disse, desenvolvendo o seu trabalho à frente da Secretaria da Fazenda aqui da cidade de Ribeirão Preto, que é a vizinha de Franca, nossa homenageada de hoje. E o professor Sérgio Nalini me deu esta verdadeira lição, mostrando a importância da sua cidade e porque Franca é uma cidade surpreendente. Eu lhe convidei para abrir o programa especial, professor Nalini, de hoje, da sua Franca, para que o senhor nos fale desta sua Franca na sua expressão. Pois é, Saulo, primeiro agradecer essa gentileza extrema de me colocar para falar da cidade que eu nasci, em que eu tenho muita honra de ter crescido e também de dizer de uma Franca que não é só surpreendente, ela também é privilegiada. Primeiro pela sua colocação, sua questão geográfica, né? Sua posição geográfica. Próxima de diversas represas, a proximidade de lugares fantásticos com fazendas históricas, um clima muito agradável, um estado de alta, em que o calor não causa mau humor, né? Faz com que então o seu povo seja muito bem-humorado. Então tem esse aspecto, né? Quer dizer, as distâncias pelo lado econômico, né? Das 3 capitais mais próximas seria Rio, está num triângulo, né? Rio, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, quer dizer, está mais ou menos no meio, mas ela também não está do lado das metrópoles. Muita gente acha que isso é prejuízo, né? Eu acho que economicamente isso é lucro. Não estar ao lado de metrópole, para mim, é um lucro. E o que ocorreu? Com essas distâncias, Franca, como você mesmo lembrou, Franca é a capital de si mesmo, né? A capital do calçado e das suas iniciativas. Aí, a cidade começou a desenvolver em todos os aspectos, além da indústria que eu me permito até não falar, né, da indústria de calçados, porque todos os francanos já sabem de sua importância. Franca começou a criar excelentes profissionais em todas as áreas. Pela área do turismo, que tem um turismo comercial muito forte, pela área agrícola, que tem aí uma potencialidade do café, que apesar de seus pesares ainda é mantida na região, na área da distribuição de mercadorias,
também já está surpreendendo. Então é isso. Tem que ter uma banda para abrilhantar um baile. Então, em cada aspecto, em cada segmento, Franca foi se surpreendendo. No campo musical, nós temos o privilégio de ver algumas das fantásticas duplas no gênero caipira fazendo sucesso. E constatamos agora, professor Naline, lá na sua cidade, segundo as informações que recebemos, que há seguramente 200 grandes duplas fazendo sucesso na cidade, que um dia virão, sem dúvida nenhuma, fazer parte da televisão brasileira, do sucesso no Brasil inteiro, né? Pois é, eu fui, entre as minhas aulas aí no país, eu fui dar aula no Tocantins, que é praticamente Goiás, né? E fiz uma brincadeira com a classe que eu estava. Falei assim, olha, qual a cidade, qual estado do país que mais tem duplas famosas, né? Goiás, né? Falei, ok, então vamos mencionar. E deram lá Chitãozinho Chororó, Jean Giovanni, Rio Negro e Solimões. Falei, então para. Em 5, vocês citaram 2 de Franca. Há informações de que mais de 200 bandas fazem sucesso hoje em Franca. Mas alguma coisa extraordinária está acontecendo na música brasileira. Preste atenção, Rio Negro e Solimões. E bate pé, essa festança começa ao anoitecer. Quero ver o chão tremer, navegar nas emoções. Tá todo mundo envolvido na folia, e o som que contagia, Rio Negro e Solimões. Tá todo mundo envolvido na folia, e o som que contagia, Rio Negro e Solimões. Agora! Alô galera, bate a mão e bate pé, e bate pé, e bate pé. Alô galera, bate a mão e bate pé, e bate pé, e bate pé. Esse é o som que vem do interior, vem falando de amor e das coisas do sertão. Venha comigo, mande a tristeza embora, jogue a paixão pra fora, diga adeus à solidão. Venha comigo, mande a tristeza embora, jogue a paixão pra fora, diga adeus à solidão. Agora! Alô galera, bate a mão e bate pé, e bate pé, e bate pé. Alô galera, bate a mão e bate pé, e bate pé, e bate pé. E a mãozinha pra cima batendo palma, galera! Ho, 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 ho. Alô São Paulo! Essa festança começa ao anoitecer. Quero ver o chão tremer, navegar nas emoções. Tá todo mundo envolvido na folia, e o som que contagia, Rio Negro e Solimões. Tá todo mundo envolvido na folia, e o som que contagia, Rio Negro e Solimões. Agora! Alô galera, bate a mão e bate pé, e bate pé, e bate pé. Alô galera, bate a mão e bate pé, e bate pé, e bate pé. Esse é o som que vem do interior, vem falando de amor e das coisas do sertão. Venha comigo, mande a tristeza embora, jogue a paixão pra fora, diga adeus à solidão. Venha comigo, mande a tristeza embora, jogue a paixão pra fora, diga adeus à solidão. Alô galera, bate a mão e bate pé, e bate pé, e bate pé. Alô galera, bate a mão e bate pé, e bate pé, e bate pé. E agora? Alô galera, bate a mão e bate pé, e bate pé. Alô galera, bate a mão e bate pé, e bate pé, e bate pé. Alô galera, bate a mão e bate pé, e bate pé, e bate pé. Alô galera, bate a mão e bate pé, e bate pé, e bate pé. Franca é uma cidade que tem as pessoas que preservam a sua história, o seu passado. Eu acho que todo mundo já diz aqueles chavões, né? Quem não preserva o passado não terá futuro. Essas coisas, eu não digo nada disso. Eu digo que isso é brilhante também no ser humano de Franca. Então, Franca me surpreende pelo progresso cada vez maior
mas surpreende também pelos seres humanos. Então essa composição de Franca me agrada muito. O que eu tive o privilégio, professor Nalini, de documentar na série de entrevistas e reportagens que vou realizar, inclusive com empresas tradicionais, com os seus velhos donos, mas também os diretores, filhos e netos que hoje mantêm aquela tradição da sua cidade e registra justamente essa reação familiar e esse sucesso extraordinário, porque de avô para pai, para filho, etc., a história foi bem colocada, eles sabem manter essa tradição e manter a Franca surpreendente, como o senhor bem disse, né? Pois é, então aí acontece o contrário. Quando o francano sai e vai para esses grandes centros fazer os negócios, sente essa necessidade de E Franca está no mundo hoje, em mais de 20 cidades, pelo menos vai aparecer no programa um empresário entrevistado que nos fala que o produto dele já está em mais de 20 países. Pois é, quer dizer, então quem vai para Franca sente de forma agradável sendo tratado lá dentro. Então, é realmente uma cidade... E a questão... queria dizer dois aspectos. O aspecto que mais dá dinheiro para a cidade, que é turismo e exportação. Franca já tinha uma exportação muito forte, por isso a entrada de recursos que faz dela a capital de si mesmo. E agora, cada vez mais, está tendo o comércio local vendendo mais, provocando mais gente para ir lá comprar. E a questão do turismo comercial. Esse investimento em turismo eu acho muito importante, Franca, cada vez mais. Eu quero agradecer a presença no início deste programa especial dos 179 anos da cidade de Franca. Quero agradecer ao professor Sérgio Nalini. Um país só é soberano se seus homens foram cultos, empreendedores, mestres no saber e principalmente se oferecerem este conhecimento às novas gerações. Franca também, no ensino superior, surpreende. E a prova disso, viemos buscar aqui na Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis de Franca, a FACEF. E quem fala dessa extraordinária Casa de Ensino e Cultura é o seu diretor, professor Alfredo José Machado Neto. Eu acho que a FACEF tem algumas coisas que a diferenciam. A primeira delas é a sua tradição. A FACEF tem 51 anos de idade. A FACEF foi a primeira instituição de ensino superior isolada do estado de São Paulo. Ela data de 1951. Então essa é uma das coisas que diferenciam a nossa instituição das demais instituições de ensino superior. A segunda é o fato dela ser uma autarquia municipal da cidade de Franca e como autarquia municipal ela ter uma função social, né? O nosso objetivo, enquanto instituição de ensino superior, é prover a cidade de Franca de um ensino de qualidade, né? De formar profissionais de alto nível que possam ser capazes de promover o desenvolvimento de Franca e da região. Dentro desse parâmetro nosso, nós temos hoje um outro diferencial, que é o nosso curso de mestrado. Nosso curso de mestrado é o único curso do interior do estado de São Paulo, na área de administração, recomendado pela CAPES, que é o órgão do MEC, que analisa e avalia os cursos de mestrado do país. Então, o nosso curso de mestrado em administração é o único curso dessa área recomendado pela CAPES no interior do estado de São Paulo. Por isso é que encontramos com muita facilidade pessoas de outros estados aqui estudando? Sim, esse é um curso que atrai muito pessoas de outros estados. Mas os nossos cursos de graduação também, Sussão, eles são cursos que têm 50% da clientela da nossa cidade e 50% da clientela da região de Franca, da região de Ribeirão Preto e da região principalmente do sul de Minas. Então, para os cursos de administração, de ciências econômicas, de ciências contábeis, de hotelaria e publicidade e propaganda, que são os cursos de graduação que nós oferecemos hoje, também nesses cursos a clientela vem de outras cidades da região de Franca. Com tanta crise em tantos setores de atividade no país e até no ensino, como a FACEF dribla, uso esta palavra popular, todos os problemas para ter essa excelência de qualidade manifesta hoje? A primeira coisa é que a FACEF tem uma continuidade administrativa de longos anos. Então, há algum tempo atrás, foram elaborados planos estratégicos para a FACEF que delinearam todo esse caminho que a FACEF trilhou até hoje. Então, os diretores normalmente são sucedidos pelos seus vice-diretores, que têm a mesma linha de pensamento, os mesmos objetivos estratégicos para a instituição. Esse é um primeiro ponto positivo. O segundo é que nós temos uma estrutura extremamente enxuta de pessoal, tá certo? De professores,
e que consegue, com isso, ter um custo operacional muito inferior ao custo operacional das nossas concorrentes diretas. A Facef, para o senhor ter uma ideia, pelo fato de ser uma autarquia municipal, se propõe a cobrar mensalidades que são inferiores, em torno de 20% a 30%, em média, às mensalidades cobradas nos mesmos cursos nas nossas concorrentes, e, ao mesmo tempo, ela consegue remunerar os seus profissionais por valores que são superiores à média paga no mercado. E, além disso, ela consegue acumular resultados positivos que permitem ela efetuar os investimentos necessários, né, à sua expansão. Nós acabamos de construir um novo prédio para a nossa instituição com 5.600 metros quadrados, aqui ao lado, na avenida aqui ao lado, que já está em atividade, que foi construído todo ele com recursos da própria instituição, sem nenhum financiamento, sem nenhuma ajuda da prefeitura. Isso é uma coisa importante de ressaltar, pessoal. A Facef, embora seja uma autarquia municipal, ela sobrevive, ela custeia as suas atividades única e exclusivamente com as mensalidades recebidas dos alunos. E esses 1.800 alunos, há como administrá-los com essa qualidade de ensino? Sim. Do que concerne a todas as disciplinas, né? Claro, a Facef ela veio num crescimento paulatino e seguro, quer dizer, todos os passos que nós demos, todos os cursos novos que nós abrimos, e foram 3 nos últimos 7 anos, todos eles foram feitos de uma forma planejada, de uma forma pensada. Deixa eu ver, nós estamos com 53 anos de existência, né? Vamos formar no início do ano que vem, e estamos com 5 cursos. Então a instituição cresceu de uma forma planejada. E nós temos toda uma cultura interna da instituição que mesmo com o crescimento foi mantida, tá certo? É uma cultura voltada para o respeito ao aluno, para a formação de um cidadão integral, tá certo? Preocupada não apenas em transmitir conteúdos dos cursos, mas transmitir também cidadania para esses nossos alunos, para os profissionais que daqui saem. A indústria de calçados de Franca tem mais de um século. As mais famosas marcas têm percorrido o mundo. Não há similar no gênero industrial no Brasil. São centenas de fábricas, milhares de empregos e clientes que ainda às dezenas se espalham todos os países do mundo. O Parque das Grandes Empresas Calçadistas de Franca não fala de crise. Sua meta constante é o progresso. Precisaríamos de muitos programas para falar da suntuosidade da indústria de calçados de Franca. Escolhemos uma firma que está no ramo há quase 60 anos e que em 2 letras apenas sintetiza a excelência de qualidade do modelo francano que a todos nós orgulha. Essas letras, HB. Com a palavra, o seu diretor, José Henrique Betarello. Franca ter uma mão de obra fantástica, são pessoais que são artesãos de sapatos. Sapato masculino é o forte da cidade, é o forte da marca HB. E o HB presente em mais de 20 países, cerca de 22 países no mundo. Surpreende porque é uma marca conceituada, inclusive é uma marca querida. No Brasil, já estamos há 58 anos com a marca HB, embora agora mudamos a logo, que era antes a emblemática, que era uma característica do fundador Hugo Betarello. E hoje a gente se surpreende vendo o tanto que a marca é querida e o tanto que nós estamos bem no Brasil. Tradução, HB ajudou os outros e ajuda esse governo que concerne as divisas, que aqui para cá vem produto da sua exportação acentuada. A HB, como característica de fábrica genuinamente brasileira, ela tem um sangue de não falar em crise, mas trabalhar. O governo, ele ajuda quando ele não atrapalha. O que a gente sente é que, de tantos pacotes econômicos, entre aspas, houve muita diminuição, muita desânimo, mas nós sempre acreditando no slogan que é trabalhando, que se vence, estamos aí fizemos esse ano 58 anos de existência. O HB, ele tem meta de poder estar em mais países. Uma meta também bastante almejada
melhorarmos nossas performances junto ao consumidor cada vez mais. E é sempre por essa maneira que a gente faz destacar uma empresa que tenha 1.600 funcionários, uma empresa que sempre procurou valorizar a marca, valorizar a empresa, valorizar o ser humano. E isso, a nossa meta é sempre, cada vez mais, consolidar isso e a gente estar mais presente, ou seja, de uma maneira melhor aos consumidores. Eu queria parabenizar a Rede Record por dar essa oportunidade da gente poder vir ao ar no aniversário da nossa Franca, da Franca querida, e saber que Franca também a gente tem muito orgulho, porque é de Franca, é bom. Foi um slogan que sempre, né? E saber também, queria parabenizar todas as autoridades que a cidade compõe, porque todos nós, indistintamente, é que fazemos a cidade. E parabéns, Franca, mais uma vez. Apaixone-se por um dos modelos HB. A água é um bem maior da natureza. Como preservá-la, como protegê-la, o que deve ser feito pelo serviço público a fim de mantê-la como algo essencial à vida. Há um lugar no Brasil, e reconhecido pelo mundo, como o melhor no que concerne ao tratamento, uso e benefício da água. É justamente a cidade de Franca. E querem saber por quê? Ouçam o que diz o engenheiro Rui Ingrácia Garcia Caluz, da nossa extraordinária Sabesp. Franca surpreende porque uma cidade de 300 mil habitantes ter 100% de água tratada, praticamente 100% de esgoto coletado e principalmente todo esse esgoto sendo tratado, é uma surpresa, porque no Brasil não existe nada igual. Além disso, a Sabesp em Franca foi a primeira Sabesp, aliás, foi a primeira a ter o seu laboratório de controle sanitário a ser certificado na norma ISO 17025. Foi também a primeira Sabesp a ter todo o seu sistema, desde a produção, adução, tratamento, distribuição de água, coleta, afastamento e tratamento do esgoto, a ter a certificação da qualidade na ISO 9001, versão 2000. Então, isso são alguns motivos do nosso orgulho. Também foi a primeira a ter o certificado do Ministério da Agricultura como recondicionante de solo. Hoje, nós temos até o lodo de esgoto já tratado, que é o Sabesfert, que serve para ajudar a melhorar a qualidade do solo, principalmente da cultura do café, onde está sendo mais empregado. Então, tudo isso faz com que a Sabesp hoje atenda plenamente a cidade, tendo principalmente aí um índice de regularidade no abastecimento de água de 99,87%. Isso significa que praticamente não existe falta d'água em Franca, né? Nós temos águas 24 horas por dia. E uma água de qualidade, que a gente tem capacidade aí de estar mostrando que toda a água distribuída de Franca tem um bom controle sanitário, tem uma qualidade aí controlada por esse laboratório da ISO 17025. Então isso realmente é um motivo de orgulho para todos nós francanos e por isso acho que ela surpreende. Na história de Franca, há quase 40 anos passados, esse repórter documentou uma história espetacular. O chamado mercado de pedras a céu aberto mais importante do mundo acontecia na Praça do Barão. Lá eu estive e foi uma oportunidade extraordinária de mostrar como homens simples, nos bancos daquela praça, uma imagem bem antiga, repito, de quase 40 anos, como eles negociavam milhões e milhões de dólares com pedras preciosas na Praça de Franca. Não havia segurança, não existia assalto e o negócio de milhões de dólares, a que eu acabo de me referir, acontecia nos bancos da praça. Hoje, tudo é recordação.
Entretanto, nesses dias de trabalho focalizando as festividades dos 179 anos da cidade de Franca, localizamos 3 homens daquela época, todos eles na faixa de 70 anos de idade, especialistas que aparecem em imagens antigas no banco da praça negociando as suas pedras. Eles voltaram levados por nós à mesma praça e recordam as suas histórias. Rui, Pedro e Moacir, eles aí estão. Nessa história fantástica dessa sua cidade brasileira, que é Franca, eu estou na Praça do Barão. Há 37 anos passados eu estive aqui. Ela tinha um outro formato, não tinha concha acústica, os bancos eram diferentes, havia outros tipos de árvore, mas havia, principalmente por baixo dessas árvores do passado, em alguns bancos por aqui, o maior e mais rico mercado de negócios de pedras preciosas, ou melhor, de diamante do mundo. Isto aqui era um mercado a céu aberto. Há 3 remanescentes aqui, nos dando a honra da presença. Seu Rui? Rui Borges, da Cunha. Seu Moacir? Moacir Bastos. E o Pedro? Pedro Marcos. Ouça a importância da história de cada um. Eu começo pelo Moacir. Seu Moacir, como é que era esse negócio de diamante aqui? O negócio de diamante aqui em Franca começou na ocasião da última guerra do 1939, e tinha muitos garimpos aqui na região que produziam diamantes. E os compradores de diamantes da época, de outros mercados, vinham aqui em Franca se abastecer de diamante para levar para o Rio de Janeiro e de lá para o exterior. Com o tempo, o presidente da República, na ocasião, era o Dr. Getúlio Vargas, os fazendeiros pediram que se proibisse o garimpo aqui na região, porque os garimpeiros abriam crateras, não fechavam, quebravam as pernas dos animais, do gado, então foi fechando esses garimpos. Então o que aconteceu? Como já tinha algumas lapidações montadas aqui em Franca, diversas pessoas já estavam vivendo desse ramo de lapidação, de diamantes, eles não tinham produção, eles foram buscar diamantes em outras regiões, Mato Grosso, Minas, Goiás e outros estados que produziam diamante. Aí então Franca foi crescendo e ficando conhecida como a terra do diamante. Nessa época, vocês não tinham medo de assaltos, havia roubo, assalto, violência, porque vocês negociavam aqui milhões e milhões nessa praça aqui. Sim, naquela época não, viu? Naquela época era uma época muito boa. Inclusive vinha muita gente, muitos vendedores de diamantes do Mato Grosso, do Paraná, aqui de Minas Gerais. Eles vinham aqui para comercializar as pedras. Então aqui era em praça pública, sabe? Todo mundo que passava estava vendo, e todos os que trabalhavam com diamante usavam as carteirinhas para pôr os diamantes dentro. E todo mundo tinha diamante à vontade no bolso, sabe? Mas perigo nenhum. Seu Rui, eu lembro que para chegar àquela reportagem que eu fiz há 37 anos, eu passei num garimpo aqui perto na cidade de Frutal, chamado o Garimpo do Bandeira, e um outro dentro, já no Rio Grande. Essa área, ou esses garimpos, eram grandes fornecedores de pedras para cá, que vocês negociavam nesta praça? Grandes não, mas forneciam alguma coisa. E ainda tem, lá ainda garimpa. O garimpo é ativo ainda naquela região. Tanto no garimpo de Monchão do Bandeira, como na região do Rio Grande ali, tudo ainda tem ainda porção de balsa que ainda funciona. Por que alguns homens que ainda trabalham nesse comércio hoje aqui na nossa cidade não podem mais aparecer? É o medo da violência? Mas o comércio ainda existe por aqui, mas os nomes não se pode nem se deve divulgar, é isso? Nós não estamos autorizados a divulgar nomes de comerciantes, mas nós temos aqui em Franca alguns comerciantes de proa, alguns bons comerciantes do ramo, para dizer que nós temos alguns aqui muito bem entrosados dentro
da profissão. Senhor Pedro, o senhor lembra por acaso, ou um dos três, a pergunta vale para os três, Rui, Moacir ou senhor Pedro, qual a pedra mais cara que surgiu aqui nessa época? Qual o negócio maior que pode ter ocorrido nesta praça? O senhor lembra? A que eu soube mais cara aqui, melhor, foi um diamante de 72 quilates, muito bom, tirado aqui em Patrocínio Paulista, pelo garimpeiro Altino, né? Foi vendido aqui? Parece que foi vendido aqui. Aparecia muito diamante aqui naquela época, até é maior do que esse, né? O tempo que tinha muitas lapidações em Franca, aqui chegou a ter mais de 100 lapidações. Então aparecia muita gente de fora que vinham lapidar, serrar, porque aqui tinha bons técnicos naquela época, sabe? Então o pessoal vinha do Mato Grosso, ou quando não ia em São Paulo com um técnico que mora lá, caía aqui em Franca. O comércio era aqui e em São Paulo, mas mais aqui, né, que era muito maior. Senhor Rui, o senhor chegou a ficar rico naquela época com pedra? Não, eu toda a vida fiz foi mão de obra e minha luta foi dura, não foi fácil não. Mas deu para formar uma família, graças a Deus, meus filhos são formados, está tudo bem colocado, eu estou satisfeito. Neste programa especial do aniversário da cidade de Franca, impossível não se pensar em uma das mais famosas e espetaculares figuras da cidade francana. Ele é advogado, muito bem sucedido, sua história se mistura com a própria cidade, um dos maiores historiadores de nossa região e principalmente da cidade onde nasceu. No Museu Histórico, na Casa da Cultura, nos meios acadêmicos, ele é incansável em demonstrar a história da Franca do imperador. Só uma presença enaltece este programa. É a presença do professor José Chiachiri. Franca é sim surpreendente, mas ela é também resistente, mas ela é também persistente, porque Franca tem história, né? Ela surpreende na época do povoamento com o gado e fez o maior plantel da capitania de São Paulo, surpreende na época do café, com a qualidade do café, e surpreende na época da industrialização, né, com o parque industrial de calçados, que é um dos maiores do Brasil. A partir de 1940, Franca começa a transformar-se na cidade que mais cresce nessa ampla e rica região, compreendendo Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araraquara e São Carlos. De 1940 a 2000, o crescimento demográfico de Franca atinge 800%, enquanto que a cidade mais próxima, em segundo lugar, nesse crescimento é Ribeirão Preto, 563%. Isso são dados do IBGE. Isso demonstra que esse parque industrial é a grande alavanca do crescimento. Olha, não é só um crescimento econômico, é um desenvolvimento dessa nossa cidade. E na cultura? Franca sempre foi considerada a Atenas da Mogiana, né? Porque aqui pontificaram inúmeros literatos, né? Olha, por aqui passou o Paulo Duarte, o Alberto Azevedo, por aqui passou o Antônio Constantino, e muitos outros, né? Dando as luzes da sua inteligência à nossa terra, escrevendo e se inspirando nessas três colinas, nessa Franca do Imperador. Professor Chiachiri, quando se fala em rádio e televisão, Franca também teve uma contribuição das mais valiosas. Mas eu deixo que o senhor diga o grande nome do nosso companheiro do Trabuco, na Bandeirante, que nasceu aqui. O Vicente de Porás. Ele não nasce aqui propriamente. Ele nasce em São Tomás de Aquino, mas ele se forma aqui. Porque quem nasce aqui é a radiofonia do interior do estado de São Paulo. A Rádio Clube Redes de Franca é a terceira rádio do Brasil. Que então, foi caçada, inclusive, teve fora do ar um tempo. Teve um fora do ar um tempo. Depois ela volta novamente com o nome de Rádio Clube. Então, por aqui, ó, passaram o Vicente de Porassi, né, que depois foi o grande no Trabuco, né? Mas passou também o Xisto Guzzi, passou a Janete Claire e a irmã dela também. Passaram, enfim, inúmeros por essa rádio. Né? Porque Franca foi o berço de inúmeros artistas, de inúmeros jornalistas, de inúmeros radialistas. Né? A imprensa hoje daqui, escrita, falada e televisada, e a Record, TV Record faz parte desse trabalho, está muito bem situado. O senhor destacaria o que hoje na imprensa da sua cidade?
Olha, os jornais, você sabe que é difícil fazer jornal hoje em dia, né? Aliás, sempre foi difícil, né? Meu pai foi jornalista, dono do Diário da Tarde. Eu lembro a dificuldade naquele tempo ainda que se fazia jornal com componedor, né? Tipo por tipo. Perfeito. Porque a linotipo era muito caro, né? Hoje não, hoje fazer jornal é muito fácil, né? É offset, é computador, só que é muito caro também. Perfeito. Então os dois jornais que nós temos em circulação aqui, Jornais Diário, Comércio da Franca, o Diário da Franca, eles lutam para dar à cidade e à região um jornalismo de primeira qualidade. Porque outra coisa que Franca se destaca também é no jornalismo. O reconhecimento público, os prêmios nacionais e regionais, tem sido uma constante na vida de uma das mais tradicionais empresas do campo comercial na cidade de Franca. A harmonia entre seus dirigentes, a satisfação de seus funcionários, fazem parte do Magazine Luiza, um modelo no seu ramo comercial que todos nós nos orgulhamos por se tratar de uma empresa absolutamente brasileira e que há 46 anos, aqui em Franca, mostra ao Brasil porque ela é também surpreendente em seu ramo. Nós estivemos na sua loja central e de lá eu trago para vocês, nesse aniversário de Franca, a palavra do gerente do Magazine Luiza, o senhor Matias. Aqui é a origem e, sem dúvida alguma, a gente tem um orgulho muito grande nessa cidade que nos surpreende a cada dia, porque o tempo vai passando, as pessoas vindo, a cidade crescendo e ela carrega em si esse lado gostoso de Minas, lado gostoso de São Paulo, esse gostoso de receber todas as raças, todas as pessoas. E é uma cidade com a sua característica, um povo muito bom de se conviver, muito bom. Principalmente para mim de trabalhar aqui, a gente tem um orgulho muito grande de trabalhar aqui em Franca. 46 anos de existência tem essa instituição, genuinamente brasileira. E as alegrias que vocês têm tido com tudo que se diz de Franca, especialmente no Magazine Luiza em todo o Brasil? A cada ano a gente tem nos superado, isso é maravilhoso. E em Franca, especialmente, que é o berço dessa empresa, que aqui realmente, inclusive, situa-se o escritório, a toda a organização. A empresa cresceu, hoje nós estamos aí com quase 180 lojas e o Magazine Luiza carrega aqui ainda, tá? As suas origens, a sua característica, a sua simplicidade. E Franca cada vez nos surpreende mais, assim, por esse lado acolhedor, esse lado realmente gostoso, que a gente renova as boas novas todos os dias. E tem sido maravilhoso para todos nós. E é importante que todo o corpo de funcionários da empresa tenha essa alegria, carrega realmente consigo esse orgulho mesmo de Franca realmente ser hoje a capital do basquete, capital do calçado e a terra do nosso Magazine Luiza. Com muito orgulho realmente a gente carrega essa bandeira que é o Magazine Luiza, melhor empresa a se trabalhar, a empresa mais lembrada realmente dentro do ramo de eletrodoméstico, mas a sua simplicidade, a sua essência é a mesma com os diretores que se fundaram aqui. O Magazine Luiza, finalmente, seu Matias, tem recebido muitos prêmios, reconhecimento nacional e até internacional. É um presente, mas vocês é que estão dando um presente agora à cidade e ao Brasil com o Natal. Qual a promoção do Natal? Fale dela nesse seu final de palavra. Sem dúvida alguma, esse Natal para todos nós ele é muito especial, que é o Natal para que todas as crianças realmente se sintam felizes. Não existe Natal feliz sem criança feliz. E uma oportunidade para nós estarmos contribuindo, principalmente com o lado social. E nós, juntamente com esse personagem carismático, buscamos realmente, através do Unicef, com a empresa extremamente conceituada, juntos realmente nós fazemos o Natal, que é um Natal realmente solidário mesmo, voltado às crianças, que sem dúvida alguma é a alegria de todos.